Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Movendo 2025. O Movendo, que é esse movimento brasileiro de conscientização sobre a endometriose, que foi criado em 2022 por iniciativa do Centro de Endometriose da Bahia, com o Dr. Marcos Travessa, e hoje dando seguimento a esses assuntos tão importantes para essas mulheres que sofrem da endometriose, nós vamos falar sobre diagnóstico. E agora conosco nós temos o doutor Marcos Travessa, a doutora Francine Freitas e a doutora Thais Gonzalez. Sejam muito bem-vindos. Espero que esse momento de conversa seja bem esclarecedor a todas essas mulheres e familiares, né, que convivem com pessoas que sofrem com essa dor recorrente que a endometriose traz. Fazendo uma breve apresentação, o Dr. Marcos Travessa, o diretor fundador do Centro de Endometriose da Bahia, é coordenador do Núcleo de Cirurgia Ginecológica do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, preceptor da residência médica de endoscopia ginecológica do Hospital de Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, coordena também um programa de fellowship de endoscopia ginecológica do Hospital São Rafael. E a doutora Francine Freitas é médica radiologista, especializada em pelve feminina e endometriose, tem título de especialista em radiologia diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, título de especialista em Doppler vascular pelo CBR e pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, diretora médica da Clínica Geus. A doutora Thais Gonzalez é médica radiologista, com especialização em radiologia na Escola Paulista de Medicina, Univesp, e Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tem atuação em radiologia abdominal e pelve feminina e é diretora médica da Delfim Medicina Diagnóstica. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Marcos, dando essa abordagem ampla da endometriose, mas fala brevemente do que é endometriose e da importância desse diagnóstico. Tá. Primeiro é um prazer receber vocês aqui, né? Francine, parceira aí de longas datas, Thaís também. Thaís, que foi minha colega de turma, que eu tenho muito orgulho disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a doença, o que é a doença e sobre os desafios diagnósticos, né? A endometriose nada mais é do que o tecido endometrial. Toda mulher que tem útero tem endométrio. Endométrio é a camada de células que reveste internamente o útero. Esse endométrio, ele responde às alterações hormonais mensais do ciclo hormonal da mulher. Ele cresce, se espessa, fica espessado. Caso essa mulher não engravide, ele é descamado e sai em forma de menstruação. A gente não conhece quais são as causas da doença. Fato é que esse endométrio, ele cai na cavidade abdominal e se implanta nos ovários, nas trompas, na bexiga, no intestino e em diversos outros órgãos possíveis de implantação. E do mesmo jeito que o endométrio que ele está no local correto, habitual, ele responde aos hormônios, esse endométrio que está fora do local, ele também responde aos hormônios. Só que o organismo interpreta como se ele estivesse no local errado, interpreta como se fosse o corpo estranho, leva a um processo inflamatório ao local, e dali provocando aderências, provocando que as estruturas colem uma na outra, né? Provocando muita dor, dificuldade de engravidar e todas as repercussões relacionadas à doença, né? Então, eu acho que falar de diagnóstico e falar de endometriose é fundamental, porque meu pai mais antigo, falando dos desafios que era a endometriose antigamente, muitas das vezes era descoberto na laparotomia, né? Então, não tinha muito o que ser feito e era descoberto durante um procedimento cirúrgico que era indicado por um outro motivo. Então, hoje em dia a gente, graças a Deus e muito graças às técnicas, graças ao desenvolvimento e graças aos especialistas, é por isso que vocês estão aqui, a gente consegue fazer esse diagnóstico por imagem, né? Muito bem feito, não só dizer se a paciente tem endometriose ou não, a gente consegue saber exatamente que local essa mulher tem endometriose, qual é o tamanho dessa doença, qual é a extensão, qual é a profundidade, e com isso a gente consegue, nos casos cirúrgicos, programar que tipo de abordagem vai ser feito, quem vai precisar estar em campo cirúrgico. Então, tudo hoje ficou muito mais, menos desafiador do que o que era antes, né? Então, a gente enxerga que o ultrassom e a ressonância são exames que eles andam juntos. A gente precisa combinar os dois de modo de não existe concorrência no meu ponto de vista.
Existe sim que, se o paciente tiver acesso, eles são exames complementares e isso ajuda principalmente o paciente e depois o cirurgião, sem dúvida nenhuma. Uma vez o paciente que apresente sintomas, né, tirar esse estigma de que a mulher precisa sentir dor. É uma dor incapacitante. A partir do momento que ela se identifica como uma potencial paciente que tem endometriose, ela busca o ginecologista. E vamos pensar no caminho que essa paciente precisa percorrer para chegar nessa precisão do diagnóstico, doutor. Perfeito. Eu acho que todas as vezes que a gente fala de endometriose, a gente tem que quebrar algumas crenças e mitos, né? O principal deles é que a mulher sentir dor é normal. Não é normal ninguém ficar com dor no período menstrual e ficar dentro de casa sem poder trabalhar, sem poder ir para a escola, sem poder ir para a faculdade. Com isso, não me interpretem, eu quero dizer que todas essas mulheres têm endometriose. Não, mas todas elas precisam ser investigadas e pesquisadas, tá? E quando eu falo de investigação e pesquisa, já não é ir direto na clínica de ressonância, nem direto na clínica do ultrassom. Ela precisa passar por uma trajetória. A trajetória é buscar o ginecologista suspeitar através da conversa e através do exame físico. E em seguida, ele vai pedir os exames especializados para poder fazer o diagnóstico adequado da doença. Eu acho que essa é a jornada. E aí, essa paciente precisa seguir para os exames diagnósticos. E aí eu quero conversar com a doutora Francine, quais são os aspectos? É um exame que difere de uma ultrassom que a mulher faz anualmente no preventivo. Explica a complexidade e quais são as estruturas que são observadas, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, realmente é uma honra, agradeço o convite. Em relação ao protocolo da ultrassonográfico para o mapeamento da endometriose, é um exame completamente diferente da proposta da transvaginal com Doppler, que é feita de rotina na paciente, né? Na clínica pelo generalista, ultrassonografista generalista. Esse exame, eu sempre digo que a transvaginal é uma etapa, né, do protocolo. Na verdade, a gente são vários exames de um momento só. Eu faço a avaliação dos rins, eu faço a avaliação da bexiga, da parede abdominal, da região inguinal, na busca de focos de endometriose no canal de Nuque. A gente faz análise da região umbilical, diafragma, goteira parietocólica, íleo, seco, apêndice, sigmoide colo descendente e depois eu vou para o transvaginal. No transvaginal, a gente não foca somente no estudo do útero e ovários, né? Na formação inicial, quando eu iniciei na residência, o transvaginal a gente focava só em fazer o quê? Uma análise do útero, ver se tem miomas. E nos ovários, se tinha algum cisto ou endometrioma, ele é visto na ultrassom de rotina. Mas quando a gente faz o protocolo, não. A gente estuda, além do útero e ovários, a gente já consegue ver aderência, que é um exame dinâmico, que é o ultrassom, uma vantagem, né, do ultrassom, porque a gente já percebe a aderência entre os órgãos nas manobras. Eu estudo a região retrocervical, estudo de novo a bexiga por via transvaginal, estudo a região do paramétrio, a distância das lesões em relação ao ureter, o espaço pararetal, se tem lesão, principalmente, né, que é um grande diferencial do ultrassom, é o foco intestinal, se a endometriose está no intestino ou não. Isso é um grande valor que a ultrassom tem, porque a gente consegue ver realmente as camadas da alça intestinal de uma forma muito clara, com o preparo intestinal, deixar isso importante para as pacientes, né? Eu sei que é chato, mas é muito importante para eu poder estudar adequadamente o preparo. E aí, isso faz com que, por exemplo, o doutor Marcos monte a equipe cirúrgica, se for o caso de cirurgia, muito mais seguro. Porque se ele não tem as respostas da extensão da doença, não é só fazer o diagnóstico que o exame de imagem propicia, ele propicia o mapeamento, a extensão da doença, para ver se vai ser, né, composta em primeiro lugar, para ver se tem indicação cirúrgica ou não, correlacionado com a parte clínica. Segundo lugar, para compor a equipe, né? E terceiro lugar, a gente tem que lembrar que existe paciente assintomática portadora de endometriose e ela pode ter uma lesão intestinal até grave. A gente teve esse caso recente, agora com o Marcos, que a paciente tinha uma semioclusão intestinal, que teve que operar de urgência, senão ela ia obstruir o intestino. E ela era relativamente pouco sintomática, ela achava que era normal, que era vesícula, que era fígado. Então, a gente tem que lembrar disso.
Então, assim, é importante vocês entenderem que esse exame é um protocolo. Ele é um exame que dura em torno de 45 a 60 minutos. A gente tem um empenho muito grande em fazer esse mapeamento e também de identificar adenomiose, identificar varizes pélvicas, tudo que possa estar associado à endometriose, que são doenças hormônio-dependentes, né, assim como a endometriose, através da ultrassom ginecológica. Doutora Francine, para chegar a esse nível de precisão, é necessário que haja um preparo dessa paciente antes de ser submetida ao exame? Sim, é um preparo relativamente simples, né? Mas a gente faz uma dieta pobre em resíduos, a paciente usa um laxante por via oral, né? E ela usa 1 hora antes do exame um fosfenema via retal, porque as lesões no intestino da endometriose, causadas pela endometriose, elas são na parte distal do reto. Então, para eu ter essa limpeza na parte final do reto, que é uma parte do intestino, eu preciso que esse intestino esteja limpo. Então, por isso que a gente faz o fosfenema 1 hora antes do início do exame, é o ideal. Então, dá para fazer o preparo e fazer o exame. Eu sei que é chato, às vezes eu peço pelo menos 4 horas de jejum antes do exame, para não ter uma repressão de novo desse intestino, mas assim, é necessário. E lembrar que a endometriose é uma doença comum, né? Né, como o Marcos falou, se ela tem cólica, que ela faz com que ela falte o colégio, a adolescente, se ela falta os compromissos sociais ou o trabalho por cólica, essa cólica deve ser investigada. Eu tenho uma frase que pode ser um pouco, entre aspas, forte para o mundo, mas eu penso assim: ela tem endometriose até prove o contrário. Ela tem que me provar que ela não tem, porque 1 a cada 2 mulheres, dentre 10, tem endometriose. Então, o ginecologista geral precisa pensar dessa forma: ela tem endometriose até prove o contrário, e não ser um diagnóstico de exclusão. Só pegando o gancho, vou aproveitar também para agradecer aí o convite. E pegando o gancho do que Fran está falando de ultrassom, o que a gente percebe é que muitas mulheres às vezes ficam, né, frustradas no sentido de que, poxa, eu já fiz ultrassom tantas vezes na minha vida e nunca foi feita essa suspeita. E realmente é um protocolo específico, mas a gente, e cada vez mais, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, tem tentado abrir também um pouco os olhos do generalista, no sentido de que, olha, existem às vezes alguns achados que são mais sutis, mas que se você pega uma paciente que tem uma história clínica forte, que vem com, né, às vezes talvez não venha nem com essa suspeita, mas que você consegue naquele momento captar que existe uma possibilidade. Então, alguns achados, poxa, vi um endometrioma, vi uma aderência, você sugerir no estudo, não tem nada de mais nisso, né? Você sugerir no seu estudo tradicional, no seu estudo convencional de ultrassom, que ela prossiga com o mapeamento para endometriose, que talvez seja o caminho, né, uma abertura de uma porta nesse caminho para que ela possa seguir e simplesmente dizer, olha, não tem nada, já foi investigada, não é isso, e sua causa, sua dor não tem uma causa. Então, acho que isso é uma coisa que tem sido batida ultimamente. Doutor Travessa ressaltou, né, que são exames que se complementam. Então, do ponto de vista da estrutura anatômica, doutora, o que a ressonância vai além? Né? São estruturas que estão ali, que precisam ser avaliadas, a ultrassom vai até um nível, uma camada, e a ressonância explica essa diferença e a importância de se fazer também um exame que detalhe essa estrutura. Hoje eu acho até que talvez a gente não vá nem tão além, a gente ande muito junto no sentido de que, olha, existem peculiaridades no que diz respeito às dimensões, à topografia da lesão, que um método ou outro podem avaliar de uma forma um pouco mais clara. Então, por exemplo, às vezes um grande exemplo de indicação assim são pacientes adolescentes que não tiveram, né, não tiveram ainda relação, não tiveram início de vida sexual. Então, essas pacientes, a ultrassonografia ela não consegue avaliar muito bem, porque é justamente a proximidade do transvaginal que a gente consegue ver a lesão. Então, tem sido uma grande indicação. Eu tenho recebido inúmeros pacientes jovens, no sentido de já se pesquisar. E assim, a gente tem visto, às vezes, pacientes de 20, 21 anos já com endometriomas volumosos, né? Então, isso não começou agora, isso já estava ali, já tem um tempinho. Então, talvez, partindo muito mais de indicações específicas, então, nesse sentido, a gente tira a adolescência, e no sentido de dizer, olha, existe alguma dúvida diagnóstica, o ultrassom não conseguiu entender, olha, tem uma lesão mais complexa no ovário, a ressonância entra com contraste para a gente ver, olha, é uma endometriose mesmo ou é um outro diagnóstico?
E talvez, no sentido de mapeamento de alguns focos que talvez no ultrassom fica um pouco mais difícil, como por exemplo a avaliação de nervo, de diafragma, eles entram se complementando de dizer: "Olha, foi feita essa suspeita aqui, tem mesmo, ou aqui não consegui". E é por isso que essa multidisciplinaridade, né, a gente precisa conversar, a gente precisa se falar. Porque às vezes a dúvida de Fran é a minha, você viu, aqui eu não vi, então porque é isso que faz com que a paciente chegue num diagnóstico mais concreto, robusto e que Marcos possa entrar numa cirurgia programado para não ter surpresa. A importância dessa sintonia, né, multidisciplinar, é uma paciente que demanda, de fato, de diversos especialistas para chegar a um tratamento e resgatar essa qualidade de vida, não, doutor? Isso então, Cintia, eu vi na fala de Thaís aí muito o que a gente faz, né? A interlocução. Então, a gente precisa se conversar, não só analisar friamente ou o laudo ou as imagens da ressonância ou do ultrassom. Então, a gente precisa ter essa abertura com o colega e ser um colega que saiba o que é que eu espero do exame, né? E o que ele espera de mim. Essa familiaridade, essa proximidade que a gente tem entre nós, isso facilita muito a assistência, que a gente ali consegue pegar minúcias que às vezes análise fria de um laudo a gente não consegue ter nem sempre, né? Então, às vezes eu sou bem chato com essa questão de quem vai fazer o exame, quem vai laudar o exame, é muito mais no sentido de tentar chegar o mais próximo do real e Perfeição. proteger, né, como o Francine falou bem, proteger uma possível cirurgia. Então a gente precisa, a cirurgia sempre é algo muito sério e eu lido com isso com muita seriedade, então eu quero me cercar de maior segurança possível para o paciente primeiro e para a equipe cirúrgica. Então, o que a gente tiver de mais fidedigno do ponto de vista de realidade é o que eu quero antes de operar aquela mulher. São laudos determinantes, né? Doutora, e como saber dessa abordagem? A paciente vem com um protocolo, vem com a necessidade de fazer um exame da ressonância, por exemplo. Essa abordagem se torna mais ampla após uma suspeita, por exemplo, que tenha algum vestígio na parte de tórax. Como é que isso funciona? Porque a doutora Francine já trouxe de que na ultrassom já consegue verificar as alças intestinais, as aderências. E no que diz respeito à ressonância, como fazer uma abordagem mais ampla? Por exemplo, o pulmão, já que a gente sabe, né, que tem esse acometimento também na parte respiratória. Tem alguns pontos com relação à ressonância que eu digo que a gente perde pelo fato da gente não estar com a paciente na mão, né? Isso de Fran, o que o ultrassom traz é muito importante, que essa pessoalidade, que infelizmente não é a realidade do método. Mas, alguns pontos são determinantes para a gente fazer um exame satisfatório. Então, primeiro é a indicação clínica. Eu preciso saber qual é a suspeita do colega. Então, assim, muitas vezes, se ele tem uma suspeita ou tem uma paciente que tem uma clínica que pode ser um implante no diafragma, eu não posso pedir somente a ressonância de pelve, porque na pelve eu vou ver, né, do umbigo para baixo. Então, eu preciso de uma ressonância de abdômen total. Se o sintoma não é específico para isso, eu preciso dizer: "Olha, eu tenho suspeita nessa paciente", e é como normalmente a gente vê nos pedidos com o Marcos, com outros colegas também fazem, ó: "Eu tenho suspeita eu quero mapear mioma, eu quero ver se tem adenomiose, eu quero ver se tem endometriose". Então a gente tem que fazer o protocolo o mais abrangente possível, porque a ressonância é bem focada, o exame é feito exatamente para a suspeita específica. Então, se eu tenho ideia de quais são as suspeitas, para aquela paciente, é diferente, por exemplo, se é uma paciente que tem uma suspeita de um tumor de ovário. É uma outra realidade. Então, a gente precisa direcionar e fazer o exame direcionado para aquilo. Então, eu preciso ter um pedido que seja bem orientado, uma paciente que responda bem o questionário e dizer quais são os sintomas, a gente pergunta tudo isso, e que o paciente colabore com o exame. E para colaborar, para o exame ficar bem feito, como o Fran falou, eu preciso de um preparo, eu preciso que ela submeta um preparo que é o mesmo preparo do intestino, eu preciso que ela aceite que a gente faça um antiespasmódico, porque precisa parar o movimento da alça para o exame não ficar tremido. Então, esse entendimento da paciente é extremamente importante para que a gente consiga fazer um exame de qualidade, né? Uma vez diagnosticada, essa paciente, né, já percebeu, trouxe os exames, trouxe os laudos, foi submetida a um tratamento cirúrgico, por exemplo. O acompanhamento dessa paciente é fundamental que tenha também essa averiguação dos exames de imagem, doutor? Então, é como o Francine falou, primeiro que a gente está lidando com a doença crônica,
É, né? Uma doença que não tem cura é, definitiva, né? isso, por mais que alguns trabalhos mostrem que existem baixas taxas após uma cirurgia bem realizada, mas eu não garanto cura para ninguém, tá? Acho que ninguém é capaz Literatura. disso ainda, a literatura não respalda. Então, e algumas vezes pode ser assintomático, né? Então essa mulher ela pode recidivar sem sintomas. Então é sempre, eu digo para minha paciente que a gente deve correr atrás da doença, não a doença correr atrás dela. Então esse exame periódico, nossa equipe faz de rotina, tá? Operou 6 meses, um ano, tá ali fazendo o exame e depois de acordo com os sintomas anualmente, tá? Então, ou com ultrassom, ou com ressonância, ou com os dois, a depender da clínica. É. E quando esse exame não traz um diagnóstico que tem uma abordagem, que tem uma necessidade de uma abordagem cirúrgica, doutor, clinicamente, como essa paciente é tratada? Então, da mesma forma, a gente precisa do acompanhamento, porque um dos critérios de indicação cirúrgica é justamente o avanço da doença. Então, para a gente saber se a doença está avançando, mesmo ela não tendo sintomas, então a gente precisa fazer esse rastreio através dos exames de imagem. A gente tem olhado bastante, né, Marcos, os casos, por exemplo, a gente tem tido alguns casos, eu tive até um caso recente com Thaís, de uma paciente sem sintomas, mas que a lesão dela retrocervical, né, se estendia lateralmente e estava distando muito próximo do ureter. Então, assim, a endometriose é uma causa de perda silenciosa de função renal em mulheres jovens, por endometriose. Então, você tem uma paciente, a gente já recebi pacientes, né, que mal assistidas por algum motivo, até mesmo ela subestimando a própria dor, o próprio desconforto, de ter comprometimento de ureter e ela não sentir nada. E quando for fazer a cintilografia renal, ela tem a função de um rim 100% e do outro rim somente 3%. Ela perdeu a função do rim com 33 anos. Hoje ela só tem um rim funcionante para o resto da vida dela. Ela vai viver normal? Sim, mas ela vai ter que ter um cuidado muito maior. Certos antibióticos ela não vai poder usar, ela vai limitar a vida dela, em vez de ter os 2 rins funcionando, usar um. E ela é pouco sintomática. Então, a gente tem muito cuidado hoje com a extensão lateral da doença, porque ela pode realmente acometer órgãos nobres, assim como o intestino. Você tem um episódio de semioclusão, às vezes você está no interior, né, Marcos? A gente teve 2 casos já aqui no interior. Às vezes, a própria mulher, eu digo às pacientes, eu sou mulher e sei, então a gente subestima nossas dores, a gente é treinada para enfrentar tudo. Então a gente subestima o que a gente mesmo sente, porque a gente tem que dar atenção ao filho, ao marido, ao trabalho, então a gente subestima nossas dores. Então, às vezes, a endometriose tá crescendo e o exame físico e a anamnese não são suficientes para detectar a extensão da doença. Precisa do exame de imagem, precisa da ressonância e da ultrassom especializada. E ainda pegando esse gancho de Fran, como é importante, às vezes, você ter o mesmo olhar, né? Porque esse acompanhamento, às vezes, são coisas sutis, né? Então, a paciente que tem um histórico de exame, né? Já quantas vezes, Fran disse, não, eu fiz o exame dela no ano passado, não tinha isso, esse ano voltou e tem, tá diferente, vamos investigar mais, vamos aprofundar. Então, assim, esse acompanhamento é extremamente importante no sentido dela ter um histórico mesmo, né? A gente vai precisar ver, ó, o endometrioma cresceu ou não cresceu. Tem gente que fica lá paradinho, estável por muitos anos, ótimo, vida que segue, mas tem gente tem paciente que tem um evoluir de doença que foge, né, do que a gente gostaria, do que a gente prevê. E a E gente fora precisa. a possibilidade na menopausa, muitas vezes fez: "Ai, doutora, quando eu entrar na menopausa eu preciso acompanhar a minha endometriose?" A resposta é sim, você precisa. Existe um risco muito baixo de a gente ter câncer de ovário relacionado à endometriose. Claro que é um risco muito pequeno, né, Thaís? Abaixo de 1%, mas a gente tem o carcinoma de células claras e o carcinoma endometrioide, que está relacionado com endometriose. E essas pacientes precisam ser acompanhadas. E não só isso, às vezes a paciente tem conversão periférica de estrógeno pela gordura, né, ela tem um sobrepeso, então ela cresce a doença apesar dela não ter estrógeno produzido pelo ovário. Eu tenho várias pacientes quando eu descobri endometriose aos 56 anos. E algumas delas foram cirúrgicas. Por quê? Endometrioma fora do padrão habitual, de apresentação não típica, e endometriose intestinal.
Então, foi para a cirurgia, foi detectada endometriose acima de 50 anos. Então, estar na menopausa não afasta você de acompanhar endometriose. E outra coisa, paciente com endometriose, muitas vezes troca de médico, troca de ginecologista, começa a reposição hormonal, e a reposição, a endometriose é uma doença estrógeno dependente, ela começa a usar reposição e a doença começa a crescer pós-reposição. Elas vêm para mim com dor pélvica, pós-terapia de reposição hormonal, TRH, e a gente percebe o crescimento da doença. Então, tem que ter muito cuidado, né? A paciente tem que repor certos casos, sim, porque a perda que ela tem óssea, a perda de cognição, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares sem a reposição hormonal é muito grande, mas o médico tem que estar atento. Ela tem endometriose, que fala contra usar estrógeno, mas ela tem outras perdas. A paciente não é só endometriose, ela é um conjunto, e ela tem que estar bem no conjunto. Por isso que a gente pensa assim, eu, Marcos e Thaís. A importância, né, de trazer um momento como esse, que é o propósito do Movendo, que é esse movimento brasileiro de conscientização da endometriose, e a mulher precisa, de fato, estar munida de informações, até para compreender da importância dela manter essa equipe que cuida dessa mulher, para que esse acompanhamento, de fato, aconteça de forma eficaz. Porque se ela troca de médico e não leva todo o histórico, existe um risco de não ter um acompanhamento adequado, né? E diante dessa complexidade, a doutora Francine trouxe, a doutora Thaís também, diversos problemas em decorrência da endometriose. Eu queria que vocês falassem um pouco quais são os danos que essa endometriose pode causar no corpo da mulher. Vamos lá, eu acho que o principal dano da endometriose, ele não está associado ao dano físico, mas sim as repercussões que a doença traz para essa mulher. Ela não consegue viver bem do casamento, ela não consegue trabalhar bem, ela começa a ser tida como preguiçosa, é a mulher que faz muita frescura durante o trabalho. Por que eu sinto uma cólicazinha, eu trabalho, e você que é minha colega faz a mesma atividade que eu, e toda vez você falta e dá atestado? Então já começa daí, né? E quando ela rouba o principal sonho dela, de muitas mulheres, que é o sonho da maternidade. Então, mais do que a questão física, vem a questão psicológica, emocional, social, e fisicamente, obviamente, também traz algumas repercussões, né? Graves até, em algumas situações, não são as mais frequentes, como, por exemplo, a que Francine citou. Hoje, nossa casuística, a gente tem 12 pacientes que perderam o rim por conta de endometriose no ureter, né? Então, foi uma perda silenciosa do rim, não era acompanhada e tal, e precisou ser retirado o rim porque o rim não tinha mais função, né? Então, isso é grave. Isso, do ponto de vista físico, é grave, né? Então, a gente pode diagnosticar essa doença mais cedo e evitar que chegue a um quadro como esse. Então, eu acho que esse é o principal objetivo de levar informação. Não é assustar, é pelo contrário, é fazer com que o paciente chegue mais cedo e a gente consiga prevenir sequelas graves e sequelas físicas, psicológicas, emocionais, e entregar qualidade de vida. Não sei se Francine e Thaís concordam aí com... Perfeito, perfeito. A gente sabe que é engraçado que às vezes quando a gente vê o exame, a gente sabe que é uma doença benigna, né? Mas que existe um percentual de pacientes que tem uma forma de apresentação extremamente agressiva, tanto é que são cirurgias praticamente oncológicas, né? Não é à toa que a gente mexe em bexiga, mexe em intestino, mexe em útero, ovário, é um desafio enorme para a equipe que está operando, e é exatamente isso, tudo que a gente não quer pegar nesse momento. Se a gente consegue pegar um pouquinho antes disso, antes dessa aderência desenvolver, antes do endometrioma estar tão grande, a gente consegue abordar melhor. Com certeza, é impressionante. Doutor Marcos, você chegou a mencionar no início que não existe uma causa específica para a endometriose, mas existe algum aspecto genético dessa doença? Já se observou se a mãe, a avó, de repente a filha, essa hereditariedade pode ser determinante? Sim, quando a gente fala em genético, a gente tem que associar diretamente a algum gene. Isso a gente ainda não tem muito bem definido, tá? Mas parece sim, sem dúvida nenhuma, que, por exemplo, se você é portadora de endometriose e você tem uma filha mulher, você tem em torno de 9 vezes mais chances da sua filha ter. Então, isso está bem documentado na literatura. Minha irmã, parente de primeiro grau, né? Não é, você citou agora semana passada,
veio a mãe e 2 filhas. Todas 3 como minha paciente, todas 3 com endometriose. Isso é bem frequente, não é só... É, Isso é muito frequente. Francine deve ter, Thaís deve ter bastante. A importância, né, dessa mulher já ter essa dessa consciência e consciência. observar as filhas. E a gente ficar atento, né? Porque eu acho que o grande a gente está avançando para o nosso objetivo assim, é a gente tentar preservar essa pelve antes, né, do ponto de vista da fertilidade, da detecção precoce, né, Marcos? Sim. Entrar com os mecanismos de tratamento clínico antes dessa pelve precisar até de uma cirurgia mais agressiva, né? Hoje até talvez até a evolução para uma redução da doença e uma Sim. preservação da fertilidade, até em termos cirúrgicos, né, Marcos? Sim. Eu acho que a gente tá avançando, não para tratar, porque só é cirúrgico a doença grave, não. Eu acho que a gente está avançando hoje para uma detecção precoce e de preservar aquela pelve antes de ela desenvolver algo que acometa tanto ela, né, assim, socialmente, da dor crônica, e do ponto de vista da fertilidade. Eu acho que vai ser um grande desafio, grande mudança de chave da gente preservar, atuar, tanto cirurgicamente quanto no exame de imagem, previamente. Hoje eu não consigo, por exemplo, fazer um ultrassom de uma mulher, eu não olho nenhum ovário hoje sem pensar no ponto de vista da fertilidade dela, seja de qualquer idade, entendeu? Então, às vezes eu detecto com ultrassom uma menopausa precoce, às vezes antes do colega, do ginecologista, porque eu estou com a ferramenta na mão, como o Thaís falou, o ultrassom, ele garante imagens de alta resolução, porque a ponta do transdutor, ele encosta na estrutura, ele encosta no útero. Então, isso dá uma visão anatômica para a gente muito grande. Então, hoje eu acho que a gente vai avançar no diagnóstico e no tratamento cirúrgico, falando em termos de preservação da pelve. E sabe o que é interessante, Fran? Que a gente não é tão antiga assim, né? Não, a Vamos gente lá. é mais jovem, Marcos é uma Somos jovens, né? Os cabelos E brancos. como as coisas avançaram, assim, a gente, tô falando em 10 anos, o que a gente falava antes, o que a gente queria ver a doença infiltrativa, né? Então a gente queria ver o intestino acometido, se tinha intestino, se tinha endometrioma. Hoje a gente já está falando, e nos 2 métodos de imagem, como avaliar a endometriose superficial, que sempre foi, né, não é vista na imagem, né? E é verdade, talvez assim, onde a gente perca mais, porque é realmente um desafio, mas assim, existem avanços nos 2 métodos, já existe literatura de falar, olha, talvez não seja, você não vai ter essa desculpa, talvez você vai ter que procurar esse foco superficial. Então, assim, a gente parou de ficar preocupada somente, às vezes até consome mais a gente no exame, a doença infiltrativa do que a doença superficial, e sempre com muito cuidado de também não overdiagnosticar, né? Da gente não estar dando diagnóstico a mais. Então, isso também é um cuidado. Rotular hoje uma mulher, né, como portadora de endometriose. A gente tem muito cuidado, né, Thaís? É o Com os risco. exames de imagem, porque você rotula ela como portadora de endometriose e ela leva esse rótulo ao longo de muitos anos. Então, Então, além do amparo, né, eu tenho muito tecnológico, cuidado. Embora, assim, é bom relatar que, assim, o médico ginecologista, ele tem autonomia de tratar essa paciente como portadora de endometriose pela clínica, independente do resultado da ressonância e do ultrassom. Entendeu? Mesmo sendo negativo o meu exame de Thaís, diante de uma clínica que o ginecologista considera importante, ele tem autonomia médica para tratar essa paciente, né, Marcos? Sim, perfeito. Exatamente. O tratamento ele vem antes do diagnóstico, às vezes, né? Até como você fazer um teste terapêutico. Você introduzir a medicação, ver se a mulher melhora, introduzir hábitos de vida e ver se ela melhora, porque ali pode se tratar de endometriose, que nem sempre também tem muita gente, tem muita endometriose, mas tem muito pouco médico fazendo o diagnóstico, né? Então, não é justo deixar essa mulher, mesmo que ela não tenha o diagnóstico, sem ter acesso ao tratamento, que é muito mais fácil. Com certeza. pelo aspecto também psicológico da doença, né? É algo que impacta muito essa mulher. Então, além desse amparo tecnológico que hoje os equipamentos de imagem permitem, vocês estudam, vocês vão aprimorando esse conhecimento para ter esse olhar muito mais minucioso. Agora, o que o doutor Marcos trouxe é justamente a necessidade que o profissional também tenha esse olhar, né, doutor? Essa paciente que venha com essas queixas e que ela seja bem direcionada para um tratamento e para se chegar, de fato, a um diagnóstico. Sem dúvida nenhuma. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar, né? E quando a gente entra, eu e Thaís, para fazer um exame especializado para essa mulher, né, que nosso foco é o bem-estar dela, eu sempre
eu sou em prol do paciente. O paciente, para mim, está em primeiro lugar, né? Então, assim, às vezes nem sempre é endometriose, né, Marcos? Sim. Às vezes tem outros diagnósticos diferenciais, entendeu? Então, a gente tem leomioma submucoso, que pode dar um quadro de cólica e dor muito proeminente, e às vezes a paciente vai para mim achando que é endometriose, pólipos, as varizes pélvicas também, que é um grande diagnóstico diferencial hoje em dia, a gente vem estudando isso, e é uma realidade, tanto é que a gente tem na equipe agora um cirurgião vascular e endovascular. Então, eu acho que eu sempre, né, eu tenho uma frase que eu gosto, né, nem toda dor pélvica é endometriose, nós precisamos ter um olhar mais ampliado, né? Então, quando a gente entra, né, Thay, a gente entra, tipo, eu digo que eu entro como se fosse para uma cirurgia robótica, ou laparoscopia, porque a gente entra para tentar procurar Sherlock Holmes, entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante isso, porque a gente precisa ter um olhar ampliado mesmo. E às vezes tem casos bem, bem, bem bacanas que eu já tive, de tipo obstrução do ducto biliar por dor do epigástrico, achando que era endometriose de apêndice, na verdade ela tinha feito uma colestectomia e tinha migrado alguns cálculos finais que ficaram no colédoco, e ela obstruiu o colédoco achando que dor pélvica, Sim. abdominopélvica, e na verdade não era da endometriose. Então, quando a gente entra para estudar o abdômen como todo e a pelve como todo. Tudo que o ultrassom consegue alcançar. Eu digo a elas que eu não posso fazer o que o ultrassom não dá, né? Que eu preciso de Thais na ressonância, muitas vezes. E a gente se surpreende, assim, lembrar que nem tudo é endometriose, nem tudo é só endometriose. Então, assim, tem paciente que tem endometriose e que tem outras doenças. Então, a gente precisa, como eu falou, a gente precisa entrar preparado para aquele exame, porque talvez o diagnóstico mais óbvio seja endometriose, mas tem alguma coisinha que está ali escondida. E olha a importância disso, né, que Thaís está falando. Você tem endometriose, tem outras doenças que causam dor também, e se você não conversa bem com essa paciente e trata só a endometriose, ela vai ficar com dor. E assim, ela vai ser exposta a um risco, que é o risco cirúrgico. Eu tô falando puxando a sardinha, né, para mim. Então, você trata ela, tratou da endometriose, doutor, você me disse que eu ia melhorar da dor, eu continuo com a dor aqui. Então, você ter esse olhar amplo e você investigar outras causas de dor é muito importante para você poder alinhar as expectativas antes de qualquer tratamento, né? Deixa eu aproveitar que eu tô tirando uma dúvida. Eu sei que tem uma casuística grande. Tem acontecido no teu dia a dia de você ter a necessidade de partir para uma videodiagnóstica quando você tem exame de imagem negativo, não acha, e você precisar eventualmente partir para isso e você tem achado? Como é o que Quando, é que te espera? quando você estava falando aqui sobre endometriose superficial, isso me veio em mente, tá? Obviamente que não é a regra, é a exceção, mas tem muito paciente que tem dor que ela chega, assim, a gente se exauriu de investigar, não consegue mais ter outra ferramenta diagnóstica, e a gente aí termina oferecendo, ó, eu posso levar você para a laparoscopia, não é o que a gente tem de melhor na literatura, é um procedimento cirúrgico que possa ser que eu chegue lá e diga a você, ó, não tem nada, e você permaneça com sua dor, ou pode ser que eu chegue lá e tenha algo que justifique sua dor e eu vá fazer a ressecção. E não é pouco frequente a gente encontrar endometriose superficial. E às vezes bastante endometriose superficial do ponto de vista de extensão, não de profundidade, entende? É por isso que é superficial. Então a gente vê aquele peritônio ali todo tomado e os exames tinham passado batido. E não é assim, como a gente está falando aqui para um público mais leigo, então não é erro do exame, não é falha, isso é limitação técnica do exame, tá? Então é isso importante deixar. Mas é bem frequente. Já aconteceu aí. Acho que assim, facilmente eu lembro aqui, sem consultar registro, de 5 casos. Tem que ter isso nisso também, faz parte. Uma discussão rica, esclarecedora para todos que precisam entender um pouco mais da endometriose. Então, finalizando esse episódio, eu queria que cada um pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Primeiras damas, né? A endometriose é uma doença comum, crônica, inflamatória, que precisa de um diagnóstico precoce, aliar
o ginecologista com a ultrassonografia especializada é um passo fundamental. A ultrassom realmente pela facilidade do acesso, pelo custo, pela por não usar, né, a ressonância não usa radiação, né, então a ressonância é o exame, mas o ultrassom é considerado na literatura o exame de primeira linha, pela facilidade, entendeu? Então, realmente, eu acho que eu até brinco, como eu tenho uma casuística direcionada, então eu tenho muito bias, né, eu tenho um viés muito grande, mas eu de tanto, assim, querer proteger a paciente, eu chego a falar assim, não po toda mulher deveria ter direito de fazer esse exame, porque de tanto que eu vejo, de tanto diagnóstico tardio e dessa coisa que a gente tem, tanto eu, Márcio, como Thaís, de proteger a paciente. Eu quero que ela fique bem logo, sabe? Então, acho que essa frase é muito marcante para mim. Da Thaís. E para falar um pouquinho, de ressonância, acho que a gente elencou bem aqui os principais pontos com relação à doença. E dizer que, assim, tem seu desconforto, a gente sabe disso, é um exame barulhento, mas, assim, cada vez mais a gente tem avançado com relação a tempos de exames mais curtos, a importância de que vocês, se forem se submeter a uma ressonância, de seguirem corretamente o protocolo, fazer o preparo direitinho. É chato, mas é mais chato a gente ficar sem um diagnóstico, é mais difícil a gente ficar, eventualmente perdendo uma pequena lesão que poderia ter sido vista num exame, mais direcionado e mais apropriado. Então, assim, queria lembrar dessa importância, assim, de seguir direitinho tudo que for recomendado, não é à toa, né, que essas recomendações são feitas, tudo isso é para que o exame fique apropriado, fique adequado e que a gente consiga chegar num diagnóstico. Perfeito. Falando de diagnóstico, né, eu sempre, todas as vezes que eu vou falar sobre endometriose, a mensagem final que eu deixo é que não podemos normalizar a dor, tá? Sentir dor no período menstrual não é normal. A dor que é incapacitante, a dor durante a relação sexual que incapacita a sua vida, ficar muito tempo tentando engravidar e não conseguir, isso não é normal. E com isso eu não quero dizer que todas têm endometriose, mas todas precisam de Thaís, todas precisam de Francine, todas precisam da gente em conjunto, unindo forças para tentar mudar o desfecho dessa vida aí, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu vou falar todas as mesas que a gente tiver aqui. Agradecemos a presença do Dr. Marcos, doutora Thaís, doutora Francine, e esperamos vocês no nosso próximo episódio do podcast do Movendo 2025.